Bom dia. Eu acredito que quando o Israel falou que a Patrícia ia pregar, penso que alguns pensaram, mas não é o Israel que fala nessa família? Como assim a Patrícia vai pregar? Nem sabia, nem imaginava que ela pregava. Confesso para vocês que eu não faço isso com frequência. Não faço isso com uma certa regularidade, mas eu tenho pregado algumas vezes, Deus tem tocado meu coração para pregar, e eu tenho feito isso algumas vezes. Eu comecei a pregar muito cedo. Talvez aqui alguns sabem, meu pai foi obreiro bíblico por alguns anos, durante a minha infância, e nós sempre frequentamos igrejas pequenas. E como vocês sabem, quando se frequenta uma igreja pequena, queira você ou não, você tem que participar. E desde sempre, meu pai me colocava para participar. Até que certa vez eu estava com 11, 12 anos, não me lembro exatamente, mas uma quarta-feira ele teve um compromisso, não poderia estar presente no culto, ele me deu um sermão e falou assim, você vai pregar hoje, está aqui o sermão. Aí eu, tá bom. Li ele algumas vezes durante o dia, e à noite fui para a igreja para dar aquela interagida. Eu pedi que os irmãos lessem os textos bíblicos, até para demorar um pouquinho mais, né, porque eu sabia que seria breve, e assim foi. E a minha primeira experiência com pregações. Depois disso, eu demorei um pouco mais, mas por vários momentos da minha vida, eu sempre participei, sempre fui muito ativa na igreja, e durante a minha mensagem vocês vão ouvir sobre isso. Nessa manhã, o tema que eu escolhi para falar para vocês é algo que eu tenho estudado bastante, que eu tenho lido e que eu tenho me preocupado. E eu vou falar agora por que eu tenho me preocupado. Eu tenho 2 filhos pequenos. A Isabela, que vai fazer 4 anos quarta-feira, dia 9, e o Lorenzo, que faz 2 anos em agosto. E o que eu tenho visto no nosso cenário mundial é essa polarização, essa politização, isso tem me preocupado bastante. Se nos dias em que nós vivemos, atualmente, isso já é algo tão crescente, eu fico pensando daqui a 10 anos, 15 anos, quando meus filhos estarão na adolescência, como que vai estar esse mundo? E isso tem me preocupado muito. Eu acredito que seja também a preocupação de muitos pais que estão aqui nessa manhã. E deve ser também a preocupação da igreja, a liderança como um todo. E, como vocês sabem, para a gente entender a realidade, é preciso voltar no passado, para que nós possamos compreender a realidade que nós vivemos hoje. A gente tem que voltar no passado para ver lá, nas origens. E, antes de nós adentrarmos ao tema propriamente dito, eu quero convidar você a fazer uma oração comigo agora. Uma breve oração, assim como você está. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui na tua casa nesta manhã. Nós viemos aqui para te buscar, para te louvar. Somos falhos, pecadores, mas reconhecendo a nossa pequenez diante de ti, queremos nos colocar ao teu dispor. E que o teu Espírito fale aos nossos corações esta manhã. Que possamos compreender a mensagem, mais do que isso, colocar em prática. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, como cristãos, nós acreditamos que a base dos valores morais está onde? Está aqui, na Bíblia. Eu creio isso, você aprendeu, você foi ensinado dessa forma, e eu creio dessa forma. Por isso, independente da minha opção pessoal, independente do que o mundo prega, o certo e o errado está baseado em Deus e não em pessoas. E os valores e princípios deixados por Deus na palavra dele são eternos e inegociáveis. Eu quero convidar vocês agora a voltar comigo um pouco no passado. Nós não vamos abrir a Bíblia ainda. Nós vamos voltar um pouquinho no passado para a gente compreender a nossa realidade. Mais propriamente, no ano de 1818, quando nasce o filósofo alemão Karl Marx. Filósofo esse que cunhou muitas verdades que são postuladas hoje em dia. Muito daquilo que a sociedade acredita tem base, tem sua origem em Karl Marx. No ano de 1848, ele publicou um livro chamado Manifesto Comunista, e que hoje em dia muitas dessas ideias são difundidas. Inclusive, muitos dos nossos jovens acreditam e divulgam essas ideias. Mais precisamente, na década de 60, eu disse para vocês que lá em 1848, ele publicou
o Manifesto Comunista, mas as suas ideias passaram a ser mais propagadas e difundidas precisamente a partir da década de 60, com o chamado marxismo cultural. E qual que é a ideia? A ideia do condicionamento psicológico, em que não precisa ser lógico, mas se for repetido diversas vezes, o que acontece? Vai se tornar uma verdade, as pessoas irão aceitar. Goebbels, que foi o ministro da comunicação de Hitler, ele disse certa vez a seguinte frase: se você repetir 1000 vezes uma mentira, ela se tornará verdade. Vou repetir. Se você repetir 1000 vezes uma mentira, ela se tornará verdade. E é isso que nós estamos vendo todos os dias a mídia fazendo, repetindo mentiras dia após dia. E nós estamos acreditando. Os nossos jovens estão acreditando, as nossas crianças estão acreditando. E eu me preocupo muito com isso. Voltando, então, para a gente entender esse marxismo cultural, o que ele prega, quais são as ideias. Ele se utiliza de 3 principais armas. A primeira delas é a arma do preconceito. A ideia de família tradicional, família patriarcal, papai, mamãe, filhinhos, cai por terra. Porque agora tudo bem se forem 2 pais. Qual o problema? Tudo bem se forem 2 mães. Não tem problema. O importante é ser feliz. Não é isso que a gente vê todos os dias? Porque se você está feliz assim, está tudo bem. E como o marxismo é uma cultura de massas, se você ousar discordar, você será taxado de misógino, homofóbico, preconceituoso e por aí vai. E pode ter certeza que o cancelamento será imediato. Todos os dias nós vemos aí nas mídias sociais pessoas sendo canceladas por discordar de ideias marxistas. A segunda arma que eles se utilizam, a ideia do politicamente correto. Já ouviram, né? Que tem por objetivo intimidar a liberdade de expressão por meio das censuras, em que um grupo dita as ideias e as minorias, que são chamados de massa de manobra, eles simplesmente reproduzem sem questionar, porque vocês sabem que se questionar vai ter problema. Se questionar, o cancelamento vem. E muitos estão acreditando e lutando, levantando essas bandeiras de maneira ferrenha. E se nós não doutrinarmos os nossos filhos, a internet vai fazer isso. Se nós não doutrinarmos as nossas crianças, os nossos jovens aqui nesses bancos, lá nos bancos do Ministério Infantil, nas nossas casas, pode ter certeza que o influencer vai fazer isso. Pode ter certeza que o youtuber vai fazer isso, que a professora lá da escola vai fazer isso. E futuramente, nas universidades. Porque se nós não tivermos uma base sólida, facilmente seremos enganados. Porque é uma cultura atrativa. O discurso é bonito, é convidativo, é interessante. Eu digo isso porque eu estudei em uma universidade estadual e eu sei quão ferrenho é essa questão do marxismo. É uma doutrinação, é uma religião, sim. E se você discordar, conforme eu já disse anteriormente, você terá problemas. E a terceira arma que eles utilizam é o do multiculturalismo. Tudo é relativo. Não existe verdade, não tem nada absoluto, tudo é relativo. O que é verdade para o Jonathan pode não ser verdade para o Ismael, e está tudo bem. Qual o problema? Não tem verdade. Tudo é relativo. Mas aí agora nós vamos para a Bíblia, para a gente entender se realmente tudo é relativo e se não existe verdade, conforme eles pregam por aí. Então, eu quero convidar vocês, vamos abrir as nossas Bíblias em João 14, verso 6. Primeiramente, João 14, versículo 6. O que vem aqui nos dizer em João 14, verso 6, a respeito da verdade. Será que realmente ela é relativa ou existe uma verdade?
João 14,6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, o que é verdade, de acordo com a Bíblia? É relativo? Jesus é relativo para você? Para mim não é relativo. Próximo verso, João 8,32, que eu acredito que muitos têm esse verso de cor. João capítulo 8, versículo 32. O que diz aqui? E conhecereis a verdade vos libertará. É isso que a verdade faz conosco, ela nos liberta. Quando nós conhecemos a verdade, que está aqui, nós já acabamos de ver que a verdade é Jesus. Quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. E o terceiro verso, ainda falando sobre isso, está lá em Salmo 119, versículo 160. Salmo 119, verso 160. 119, 160. Vamos lá? Então, o que diz aqui? A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. O que diz esse verso? A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são passageiras. Foi isso que você leu? São eternas. Não é o tempo, não é a cultura que vai ditar a verdade. Elas são eternas, independente da minha vontade, independente das minhas crenças, daquilo que eu quero. Elas são eternas e ponto final, não se discute. Sabe quando a mãe falava para você, não, por quê? Por que não? E ponto, não tem motivo, é não, e ponto final. Aqui também. Conforme eu disse para vocês, muitos dos nossos jovens, eles infelizmente estão abraçando essas causas sociais. Mas eu digo a vocês que as pautas corretas com os métodos errados geram problemas. Prova disso foi a Revolução Francesa. Era uma causa legítima, mas devido aos métodos extremistas, o estrago foi muito grande. Então, as pautas corretas com os métodos errados, pode ter certeza que o estrago vai ser grande. E é uma coisa que eu falo, já disse isso várias vezes para os meus alunos, não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer também. Não é porque todo mundo falou isso que é verdade. Nem sempre a maioria está certa. Na maioria das vezes, não. Até aconteceu uma situação em que eu fiz uma pergunta para a sala e um aluno respondeu correto, os demais responderam diferente. E ele ficou meio constrangido, o que ele fez? Mudou a ideia. Respondeu junto com os outros. Eu falei, pois é, você era o único que estava certo. Os demais estavam errados. Mas você desistiu da sua verdade, resolveu ir com a maioria, agora você errou junto com eles. Nem sempre a maioria está correta. Lembra quando você era pequeno e você queria ir no aniversário do coleguinha? Porque todo mundo ia e a mãe falou assim, não, você não vai porque você não é todo mundo. Cai muito bem isso nesse momento aqui. Você não é todo mundo. Não é porque a mídia, não é porque a internet, não é porque o seu influencer favorito falou que é verdade. Não, não é. Não tenha medo do cancelamento. Pode ter certeza que para Deus você não será cancelado. Se aqui na Terra as pessoas te cancelarem, mas Deus não vai te cancelar. Ainda com base nesse marxismo cultural, vem uma das, posso dizer assim, das ramificações do marxismo e que tem conquistado muitas pessoas, que é o feminismo. Inclusive no meio cristão. Tem muitas pessoas que se intitulam feministas. Mas você conhece, já parou um pouquinho para ler o que é o feminismo? Não precisa nem ler muita coisa. O feminismo, posso dizer que é um braço do comunismo, do marxismo. E eu até li uma frase, um tempo atrás, que dizia assim,
Se você é mulher e não é feminista, não merece nem respirar. Falei, perdi meu merecimento agora. Porque eu sou mulher, sou cristã e não sou feminista. E eu discordo de quem é cristão e se considera feminista. Penso, opa, alguma coisa está errada. Não dá. Não dá, gente. São 3 coisas que não funcionam. Feminismo, marxismo e cristianismo, não rola. E com um pouquinho de leitura vocês vão perceber isso que eu estou falando. O feminismo ele surgiu na década em 1792, melhor dizendo, por motivos justos até então. O que eles queriam? Eles queriam, as mulheres, as feministas, elas lutavam por direito a voto e propriedade. Legítimo, né? Acho justo. Mas o problema é que não parou por aí. Assim como a pandemia, que a segunda onda foi pior que a primeira, quando se trata de feminismo, a segunda onda foi pior do que a anterior, e a terceira, a onda seguinte é sempre pior do que a anterior. Pode ter certeza disso. A próxima onda vai ser sempre pior do que a anterior. E a segunda onda, que surgiu por volta de 1960, propõe uma mulher livre do controle religioso e marital. Ouviu aquela frase, célebre frase, meu corpo, minhas regras? Uma mulher livre, independente. E nós temos uma representante do feminismo nesse período, que foi Simone de Beauvoir. Talvez muitos já tenham ouvido falar nela. E em 1949, ela publicou um livro chamado O Segundo Sexo. E nesse livro, tem uma frase célebre dela que diz assim, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Olha a ideologia de gênero já sendo incutida na sociedade. Ninguém nasce mulher, você torna-se mulher. E hoje em dia, você precisa cuidar para quem você fala isso aqui. Porque se você discordar, você será taxado de preconceituoso, homofóbico e outras coisas mais. Aí nós temos, então, a terceira onda do feminismo. E na terceira onda, a ideologia de gênero, sim, foi propagada de forma maciça. Não existe nenhum embasamento científico que comprove isso, mas foi aceito pelas massas. Foi aceito e ponto. E eu me preocupo bastante com isso. E dentre as metas desse marxismo, 2 delas são bastante preocupantes. A primeira, o objetivo deles, infiltrar nas igrejas e substituir a religião revelada pela religião social. Vou repetir. O objetivo é infiltrar nas igrejas e substituir a religião revelada, aquilo que está aqui na Bíblia, pela religião social. Talvez você já tenha até ouvido alguns dos jovens da igreja culpando a igreja por não defender as causas sociais, por não defender as pautas das minorias. Mas saiba você que a igreja já desenvolve um trabalho social muito antes de eu e você nascer. Muito, muito antes de nós nascermos, a igreja já se preocupava com as minorias. E o segundo ponto do marxismo, uma das metas deles também, que é bastante preocupante, é desacreditar a Bíblia. Pregar que ela precisa ser atualizada. Você já ouviu isso, que a Bíblia precisa de uma atualização, porque ela está ultrapassada. E dar ênfase à necessidade da maturidade intelectual. Você precisa de conhecimento intelectual. E com isso, dispensa a religião. Se você tem conhecimento intelectual, para que Deus? Você já tem tudo. Não precisa de religião. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Independente das vozes que ecoam aí no mundo, ainda é pecado fugir do plano de Deus. Por mais que a maioria fale uma coisa, ainda assim é pecado fugir do plano de Deus. Ainda é pecado transgredir os mandamentos, ainda é pecado concordar com essas ideologias do mundo. Aí eu pergunto a vocês, não precisa falar, é só uma reflexão. Quanto tempo nós temos estudado com os nossos filhos em casa? Quanto tempo nós temos parado para ler a Bíblia, espírito de profecia, lição? Eu faço essa pergunta porque eu tenho falhado nesse ponto.
Então, é algo que eu falo para mim também. Eu preciso melhorar muito nesse aspecto. Com base nesse panorama que nós fizemos, agora a gente consegue entender a atualidade. Nós chegamos, então, no pós-modernismo, que Zygmunt Bauman achou melhor, preferiu classificar como modernidade líquida. Já ouviu essa expressão? Provavelmente sim. Modernidade líquida. Por quê? Será que ele achou melhor chamar de modernidade líquida e não de pós-modernismo? Qual que é a forma do líquido? Líquido tem forma? Não, né? Depende do recipiente em que você coloca. Se for cilíndrico, ele vai tomar a forma do recipiente em que for colocado. Se for quadrangular, retangular, não tem forma. E não é isso que nós estamos vendo e vivendo? Estamos vivendo a era das verdades relativas. Aquilo que é conveniente. Se for conveniente para você, ok, não tem problema. Tudo é relativo, não existe absoluto, não tem verdade. Sabe aquela frase paradoxal, amor eterno enquanto dure? Não tem mais amor para sempre, porque seja eterno enquanto dure. Burton disse certa vez, quem não aprende com a história está fadada a repeti-la. Parafraseando, quem não aprende com os erros dos outros vai cometer os mesmos erros. Aí eu me lembro da libertação dos hebreus. Como vocês sabem, Moisés foi o libertador. O povo estava lá sofrendo a escravidão egípcia e Deus se compadeceu daquele povo. Deus fez o que então? Enviou um libertador. Moisés foi para libertar aquele povo. Mas uma viagem que era para ser algo passageiro, digamos assim, rápido, durou quantos anos? 40 anos. Mas será que era uma distância longa até a Terra Prometida? Não era. Era um trajeto que eles fariam em pouco tempo. Mas, por conta da desobediência e do afastamento de Deus, aquele povo pereceu por 40 anos no deserto. E o que nós estamos vivendo hoje em dia? Será que era plano de Deus que ele demoraria assim tanto tempo para voltar? Eu penso que não. Eu penso que não. Eu penso que se nós tivéssemos seguido fielmente a palavra dele, Jesus já teria voltado. Jesus já teria voltado, com certeza. Pensando nesse cenário que nós estamos vivendo, tem uma parábola que ilustra muito bem essa situação, que é a parábola do cocheiro. Conta-se que, certa vez, alguns passageiros estavam viajando e o cocheiro estava conduzindo aquela carruagem, quando, em determinado momento, uma pessoa fala assim, nossa, mas esse cocheiro não sabe dirigir, não sabe conduzir, não. Aí outra falou assim, é verdade, não sabe mesmo, nem desvia dos buracos. É mesmo, está indo rápido demais. Aí outro reclamou, não, está indo devagar. Ah, vamos jogar ele para fora. Ele não sabe conduzir isso aqui não, a gente faz melhor. O que eles fizeram? Esperaram o momento oportuno e jogaram o cocheiro montanha abaixo. E todo mundo comemorou, porque eles conseguiram o que eles queriam. Mas não demorou muito. Alguém lá fala, ei, quem sabe conduzir carruagem? Ninguém sabia conduzir carruagem. Falou, ué, mas por que então você empurrou o cocheiro? Ué, todo mundo queria, estava todo mundo pedindo. Não é isso que a gente vê? Eu não sei, mas está todo mundo, então eu vou também. Infelizmente, é isso que nós estamos vendo. Vivemos os reflexos da modernidade líquida dentro das nossas igrejas também. Isso mostra que quando o homem tira Deus do centro, ele percebe que não dá conta de guiar sozinho. Quando a gente tira Deus do centro da nossa vida, a gente percebe que nós não damos conta de guiar sozinhos. Nós temos uma dependência de Deus. E, infelizmente, o que nós temos visto hoje em dia em nossas igrejas
é uma realidade da minha igreja, que eu frequento, a Operária. Eu acredito que não seja muito diferente daqui. É que as pessoas elas querem vir à igreja não como servos, mas como clientes. Você sabe que o cliente sempre tem razão, né? Acredito que alguns que são comerciantes aí sabem. Por mais que ele não tenha, mas você precisa demonstrar que ele tem razão. E, enquanto cristãos, nós não queremos abandonar os nossos hábitos. E nós não estamos vindo aqui à igreja como servos, como clientes. Porque se o pastor falou uma coisa que me desagradou, eu não volto mais àquela igreja. Talvez a criança que está ali fazendo bagunça durante o culto e a diaconisa vai lá e fala, vai sentar lá perto da sua mãe. O que a mãe faz? Ao invés de ficar envergonhada, ela pega a criança e vai embora com raiva. Não volto mais nessa igreja. Quem essa mulher pensa que é para chamar a atenção do meu filho? Eu usei esse exemplo de filho porque eu tenho filho e eu sei quão difícil é manter uma criança quieta na hora do culto. Mas, infelizmente, é isso que nós estamos vendo nas nossas igrejas. Por isso que nós precisamos mais de servos e pessoas que ajudem na causa de Deus. Aí você fala assim, mas ninguém me convida para participar? Ninguém me coloca para fazer nada? Se não te coloquem, se ofereça. Talvez o líder lá, ele não saiba que você tem vontade. Se ofereça. E coloque seus filhos agora, que eles são pequenos, coloquem eles para participar. Talvez o seu filho gosta de cumprimentar as pessoas, pede para a pessoa da recepção, responsável pela recepção, para deixá-lo na recepção. Não sei, gosta de sonoplastia. Lá na nossa igreja a gente tem um adolescente que ele ajuda no som e praticamente todo sábado agora é ele que fica. E a mãe dele até falou que isso ajudou até na pontualidade. Que mãe, eu não posso chegar atrasado porque eu tenho que ficar no som. Não sei se o seu filho gosta de tocar. Fala com a pessoa da música. Minha filha aprendeu a tocar violão, ela gosta de fazer um momento de louvor, será que você não poderia colocá-la para ajudar? Eu tenho certeza que os líderes dessa igreja aceitarão com o maior prazer a participação dos filhos de vocês. Eu digo isso porque, conforme eu falei para vocês, desde sempre eu participei muito da igreja. Sempre frequentei igreja pequena, então não tinha como fugir. E meu pai colocava eu para participar de tudo. Com 10 anos, eu era diretor do departamento infantil. Não tinha professora, mas igreja pequena sempre tem criança. Por mais pequena que seja, sempre tem criança. E eu era criança assim como eles, mas era a opção que tinha e eu participava. Dirigia a escola sabatina, fazia um momento de louvor, cantava. Só pregar que não tanto, demorei um pouquinho mais. Mas as outras coisas eu sempre participei. Eu tenho certeza que isso ajudou grandemente para que eu permanecesse firme na igreja até hoje. Então, se vocês tiverem oportunidade, não perca a oportunidade, coloquem seus filhos para participar. Conforme eu falei para vocês, Zygmunt Bauman, ele classifica a nossa sociedade hoje como sendo modernidade líquida. E essa frase dele, para mim, é muito interessante, que ele diz o seguinte: a crescente convicção de mudança é a única coisa permanente. E a incerteza é a única certeza. Vou repetir. É paradoxal. A crescente convicção de mudança é a única coisa permanente. E a incerteza é a única certeza. Ou seja, não tem nada absoluto. Não tem nada verdadeiro. Mas eu quero dizer para vocês que a nossa identidade adventista precisa ser fidelidade à palavra de Deus, independente do que o mundo prega. A nossa identidade. Nos últimos anos, eu acredito que, mais precisamente, o ano passado e esse, anos de pandemia, a igreja tem falado muito a respeito da identidade dela. Nós não podemos perder de vista a nossa identidade adventista. Aquilo que os nossos pioneiros lutaram tanto para conquistar. Nós não podemos deixar escorrer das nossas mãos. Nós precisamos lutar com unhas e dentes. Principalmente agora, na reta final. Porque assim como você, eu acredito que nós estamos nos últimos tempos da história desse mundo.
E nós temos ouvido falar há tanto tempo que Deus ia levantar uma geração. Será que é a nossa? Aí a gente pensa assim, Deus, eu queria que o Senhor viesse na minha geração, mas será que eu estou disposta a pagar o preço? Será que eu estou disposta a ser essa geração que fará a diferença no mundo? Que nós possamos pensar e, mais que isso, praticar. Pensamento sem ação não vale nada. Teoria sem prática não funciona. E hoje em dia se fala muito em cristão equilibrado, porque você precisa ter equilíbrio em tudo que você faz. Mas será que realmente é isso? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Apocalipse 3:15. Apocalipse 3, versículo 15. O que esse relato bíblico vem a nos dizer a respeito do equilibrado? Do cristão equilibrado. Aqui é a carta à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3:15. Diz assim: conheço as suas verdades. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. 16. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Sério isso, né? Então, o que Jesus fala do equilibrado? Ele está a ponto de vomitar. Então, quando se trata entre Deus e o mundo, não dá para ser equilibrado, tem que ser radical. É um pouco forte. Radical, radicalismo. Nós temos um pouco de medo dessa palavra, né? Mas quando se trata em defender as verdades bíblicas, e aquilo que a internet, que as mídias estão propagando por aí, não dá para ser mediano, não dá para ser meio termo, tem que ser radical, sim. Tem que correr o risco do cancelamento, sim. Por isso, nessa manhã, para finalizar a mensagem, tem um verso, uma passagem, melhor dizendo, de Ellen White, muito conhecida de todos vocês, que eu quero ler para a gente concluir aqui, que ela diz assim: a maior necessidade do mundo é a de homens que não se compram nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Educação, página 57. É forte isso, né? Mas isso implica para nós uma responsabilidade muito grande, que nem sempre nós estamos dispostos a cumprir. Que independente das vozes que ecoam no mundo, independente do que prega o feminismo, o marxismo, que você possa ser fiel à Bíblia, à palavra de Deus. Ela se atualiza todos os dias, não precisa de nenhuma atualização, não. Ela por si só já é atual. Ela foi atual lá no passado, com os primeiros cristãos, e ela é atual também nos nossos dias. E que a sua base moral esteja na Bíblia. Amém? Para finalizar, nós vamos cantar agora uma música, Escolho Jesus, que essa possa ser a sua escolha também. Vamos nos colocar em pé? Dos caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. O inimigo sempre vem
disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Decidi testemunhar, mesmo em forte provação, rejeitando pela fé o pecado e seu sabor. No caminho de Jesus estarei sempre seguro, e assim eu prossigo ao céu. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Mais do que em qualquer outro tempo, o momento é de escolher, sem temer, sem hesitar. Eu escolho Jesus. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Eu já fiz minha escolha, sou de Jesus. Amém? Oremos. Meu querido, conforme nós acabamos de cantar, nós já fizemos a nossa escolha e nós declaramos que somos de Jesus. Sabemos que teremos problemas, enfrentaremos muitos desafios, mas temos a convicção de que o Senhor nos dará a vitória. Que possamos sair aqui dessa manhã cheios do Teu Espírito e com o desejo de falar do Teu amor àqueles que também não Te conhecem. Fica conosco em nome de Jesus. Amém.